Olá, irmãos, a paz do Senhor. A palavra de hoje está lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 15. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 15. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração de uma forma tremenda. Eu tenho certeza que Deus irá mover de uma forma tremenda sobre a sua vida. Amém? Livro de Daniel, capítulo 8, versículo 15. Daniel, capítulo 8, versículo 15, que diz assim, acompanhe. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se obter deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que te faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comeram a comida do rei. Trate-os seus servos, de acordo com o que você concluir. Ele, contudo, fez a experiência com ele durante 10 dias. Passando os 10 dias, eles apareciam mais saudáveis e mais fortes do que os jovens que comia a comida da mesa do rei. Amém? Que palavra gloriosa, que palavra tremenda, que palavra estrondosa. Amém? Essa palavra nos traz algumas conclusões interessantes e nos ensina algo muito, 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 muito importante. Daniel, amém, ele tinha vindo cativo de Israel para a Babilônia, né? Babilônia tinha invadido o reino de Israel, saqueado as cidades e levado cativo algumas pessoas. E dentre elas trouxeram alguns jovens israelitas da família real e da nobreza. Então Daniel fazia parte, amém, desses alguns jovens que eles trouxeram da família real, israelita e nobre. Jovens sem defeitos físicos e de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominasse os vários campos do conhecimento e fosse capacitado para servir no palácio do rei. Eles deveriam ensinar-lhe toda a língua e literatura dos babilônicos, de que e da própria mesa do rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Então, Daniel, ele veio cativo, amém, para a Babilônia. Ele era um escravo, só que ele era um jovem sem defeito físico, de boa aparência, culto, inteligente e dominava vários campos do conhecimento. E eles ficaram nesse treinamento durante 3 anos. Durante 3 anos, eles deveriam receber um treinamento dos oficiais lá, designado pelo rei. Esse treinamento consistia em ensinar-lhe a linguagem e a literatura babilônica, para que eles estivessem prontos para servir ao rei da Babilônia, tá? E da própria mesa do rei eles comiam. E aí surge o primeiro passo de obediência a Daniel a Deus. Ele não queria se contaminar com a comida, amém, dos babilônicos, porque toda a comida que eles iriam comer vinha diretamente da mesa do rei. E nós sabemos, por Babilônia ser um país, um reino muito idólatra,
toda a comida que o rei comia era oferecida a outros deuses. E Daniel não queria de forma nenhuma se contaminar, ele queria continuar puro diante do Senhor. Não queria colocar comida, amém, que o contaminasse. Lembrando, vários, vieram cativos, amém, de Israel para a Babilônia. Não foi só os 3, né? Não foi só os 3 que vieram cativos, foram vários jovens. Os outros jovens decidiram, amém, comer da mesa do rei, decidiram se contaminar, decidiram, amém, se conviver ali com o povo babilônico de uma forma intensa, de uma forma ampla. Daniel não. Daniel e os amigos dele, né, não quiseram se contaminar, não quiseram fazer parte disso, quiseram continuar sendo fiéis a Deus. Deus nos dá 2 pontos, e é nesses 2 pontos que eu quero hoje com vocês, amém, compartilhar. Ou você é influenciado, ou você é influenciador. Daniel poderia ser influenciado pela cultura daquele país, ele poderia ser influenciado pelaquela comida, ele poderia ser influenciado pelas circunstâncias, amém? Enchesse os olhos dele, deslumbrasse. Ele era jovem, ele era muito jovem. Não dizem que os jovens hoje em dia é mais difícil de se influenciar com os más amizades, mal companhias, com ambientes, amém, muito devassos? Daniel estava propício a tudo isso, mas ele decidiu continuar sendo fiel a Deus em todo modo da vida dele. Ele continuou querendo ser, amém, quem ele é, um servo do Deus Altíssimo. Não importasse se ele estava na Babilônia ou se ele estava em Israel. Não importava. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não fazia parte de Daniel, porque ele decidiu ser fiel a Deus. E esse foi o primeiro passo de Daniel, entre aspas, em obediência a Deus. Porque ele não se contaminou. Ele não queria comer dessas comidas oferecidas aos outros deuses. Ele não queria participar disso. Então, no versículo 8, no qual nós fizemos menção, diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se obter deles, para não comer dessa comida. Você já parou para pensar se você está influenciado, você está sendo influenciado pelo ambiente no qual você convive, com as pessoas no qual você convive? Ou você está sendo influenciador igual Daniel? Ou você está influenciando outras pessoas a querer buscar Deus, a querer orar, a querer ler Bíblia, a querer ir para a igreja, a querer buscar esse Deus, a querer ter comunhão para com Deus? Será que você está influenciando outras pessoas a buscar a Deus? Ou você está sendo influenciado a se afastar de Deus? Quem você é? Influenciador ou influenciado? Será que você está deixando as circunstâncias encher o teu coração e os teus olhos? Ou você está influenciando outras pessoas a entender que o nosso Deus é muito maior do que comida, do que veste, do que situações financeiras? Você já parou para pensar nisso? Se você tem gerado outras pessoas ou incentivado outras pessoas a buscarem a Deus, ou você simplesmente está, amém, sendo influenciado por elas. Tem pessoas que dizem: se eu não me comportar igual todo mundo naquele lugar, eu serei expulsa, eu serei excluída. Aí você prefere, amém, ficar impuro, você prefere fazer o que não agrada a Deus para agradar pessoas, com medo de perder coisas. Não é isso? Quantas e quantas pessoas fazendo isso o tempo todo? O tempo todo. Tem pessoas que fazem isso o tempo todo.
se influencia por tal pessoas, muda o comportamento, é crente dentro da igreja, mas no trabalho é diferente, dentro de casa é diferente. Não, a mesma pessoa que você é dentro do templo, você tem que ser na tua casa, no seu trabalho, na sua escola, na tua faculdade. Você tem que ser a mesma pessoa e tem que influenciar outras pessoas a amar Deus tanto quanto você ama. Das pessoas ter ao ponto das pessoas ter curiosidade. Quem é esse Deus que essa pessoa não para de falar? Quem é esse Deus que muda a história dessa pessoa? Quem é esse Deus que mesmo estando na luta, mesmo estando passando prova, essa pessoa não tira um sorriso dos lábios? Quem é esse Deus que move sobre a vida e sobre a história dessa pessoa de uma forma tremenda? Você tem sido influenciado ou você tem sido influenciador? Daniel era influenciador e ele decidiu não comer da comida e nem beber do vinho que vinha da mesa do rei. E para isso ele precisava da permissão do chefe dos oficiais, amém, que cuidava da alimentação dele. E olha o que Deus fez, porque quando você decide obedecer a Deus, Deus coloca pessoas para te ajudar. Quando você decide obedecer a Deus, Deus ele muda aquele ambiente para poder te ajudar. E olha o que diz o versículo 9. E Deus fez, então quem fez? Foi Deus. Não foi o homem, foi Deus. Deus fez com que o homem fosse bondoso. Que homem? O chefe dos oficiais que cuidava da alimentação de Daniel e dos seus amigos. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Deus, ele cria situações para você ser obediente quando você decide ser obediente. Quando você decide obedecer a Deus, Deus cria situações para te ajudar a ser obediente a ele. Então Deus faz com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele quem? O chefe dos oficiais. O chefe dos oficiais disse a Daniel, o chefe dos oficiais disse que tinha medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida a vocês. E se ele os achar menos saudável do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a cabeça por causa de vocês. Então, mesmo ele sendo bondoso, ele tendo simpatia com Daniel, porque assim Deus fez, ele tinha medo. Ele tinha medo de fazer isso e o rei ver que eles estavam magros, que eles estavam, amém, doentes. Ele tinha medo deles ficar magros, deles ficar doentes, deles ficar diferente dos outros jovens que ia comer da comida vindo da mesa do rei. Ele ficou com medo, porque se o rei notasse essa diferença, ele poderia pedir a cabeça dele por causa do que Daniel estava pedindo. Mas como Deus estava do lado de Daniel, Deus iria honrar Daniel. Quando você decide ser fiel a Deus, Deus te honra. Deus, ele te abençoa. Deus, ele opera sobre a tua vida. Deus não tem nada com infiel. Deus só tem com fiéis. Quando você decide ser fiel, o Senhor, ele te ajuda. Quando você decide obedecer a Deus, o Senhor, ele te ajuda. Agora, quando você é infiel, aí é outra história. Aí Deus não te ajuda. Aí não tem como. Tá? Aí realmente não tem como. Aí deixa aqui bem claro. Versículo 11. Então Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Então Daniel propõe uma experiência de 10 dias. Amém? E esses 10 dias, a experiência era que não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comeram a comida do rei. E trate os servos de acordo com o que você concluiu. Então, ele propõe ao chefe isso. Ele fala, nos dê 10 dias, nos alimenta somente com vegetais e com água.
Se nós ficarmos doente, pálido, se nós ficarmos doente, aí você pode parar de nos dar vegetais e água e começa a nos dar a comida que vem da mesa do rei. Daniel sabia que eles iriam ficar saudáveis e bons? Sim. Porque quem manda é Deus. E quando Deus manda, ele se responsabiliza. Quando Deus manda, ele cuida. Quando Deus manda, ele faz. Quando Deus manda, milagres acontecem. Milagres acontecem. Totalmente acontece. Então eles fizeram essa experiência durante 10 dias. Só pode fazer prova nesse nível quem é obediente a Deus. Só pode fazer prova dessa maneira quem é obediente total à ordem de Deus. Se Deus ordenou algo, ele vai fazer milagres. Se Deus falou que iria fazer algo, ele vai fazer milagres. Nesses 10 dias, esse chefe fez a comparação entre Daniel e os amigos dele, e entre os outros jovens que estavam comendo da mesa do rei. E a conclusão, e ele deixou bem claro, se durante 10 dias nós não ficarmos saudáveis igual os outros, você pode nos dar comida normal. Mas o quê? Deus, ele sabe de todas as coisas. E eles ficaram saudáveis. A palavra aqui deixa bem claro que aqui no versículo 14, ele concordou e fez a experiência durante 10 dias. Versículo 15 diz: passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis. Então, eles estavam mais saudáveis de quem estava comendo da mesa do rei. Eles estavam mais saudáveis só comendo verduras, vegetais, legumes e água. Eles estavam bem mais saudáveis. E ele olhou e falou assim, meu Deus, né? Eles não emagreceram, não ficaram pálidos, não ficaram doentes. Pelo contrário, eles ficaram mais saudáveis. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós ficamos mais saudáveis. Nós ficamos melhor, tanto de aparência como fisicamente. Obedecer a Deus é uma bênção espiritual, uma bênção física e uma bênção em todos os aspectos. Seja obediente a Deus. Ah, mas todos os outros jovens estavam comendo da mesa do rei. Ei, eles não eram todos igual a todos os jovens. Ele era diferença diante de uma geração que estava corrompida. Eles eram diferentes diante daquela situação. Você precisa ser diferente diante do cenário que tem te apresentado. Você tem que ser diferença aonde Deus te colocou. Mas está sendo difícil. Ah, mas está sendo uma peleja. Ah, para mim está provando muito. Sim. Mas decida ser obediente, Deus te ajudará. Decida obedecer e Deus moverá sobre a tua vida. Decida ser fiel e Deus fará obras tremendas diante dos teus olhos. Mas para isso você precisa ser influenciador. Você precisa obedecer ao ponto de alguém olhar para você e dizer, meu Deus, você está sendo tão abençoado, me ensina. Qual é o segredo de tanta vitória e tanta bênção? Obediência a Deus 100%. Se Deus falou, algo parou. Se Deus falou, obedeça. Se Deus falou, ele se responsabiliza pelaquilo que ele manda, pelaquilo que ele faz. Se Deus falou, não coma comida para não se contaminar, não coma. Se Deus falou, não se una com aquela rodinha de conversações vãs, não se reúna. Se Deus falou, não se aproxime de tal coisa, de tal pessoa e não vá em tal lugar, não vá. Ah, mas todo mundo está indo. Ei, meu querido, Deus nos trata na individualidade. Você é único diante de Deus. Se Deus está tratando com você dessa maneira, porque é com você, o negócio é contigo, não é com todo mundo. Quantas pessoas dizendo, ah, mas eu não quero ser a diferença. Então, seja igual ao bando. E você vai para onde o bando inteiro vai. Nós sabemos que para nós irmos para um lugar diferente, nós precisamos ser diferente. O mundo jaz do maligno. Se você quer ser diferente e não quer ser do maligno, você precisa ter comportamentos e visões diferentes das demais pessoas. Se você tem o mesmo comportamento, a mesma visão, você é igual. Nós precisamos ser diferente diante de um mundo corrompido.
diante de um mundo vencido pelos prazeres carnais, pelos prazeres imediatos. Quantas e quantas pessoas pensam que pode sentar na mesa do inimigo e na mesa de Deus ao mesmo tempo? Não, não pode. Não pode. Pastor, eu posso ser mais ou menos fiel? Não existe isso. Ou você é, ou você não é. Ou você obedece, ou você desobedece. Cabe você tomar escolhas. Lembrando, as pessoas vão falar, vão direcionar, tanto pessoas quanto Deus. Mas quem vai tomar a decisão de seguir o que Deus está falando ou o que as pessoas estão falando é você. É você que vai tomar a decisão. A decisão de ir ou a decisão de não ir. A decisão de obedecer ou a decisão de desobedecer. É totalmente sua. Eles fizeram essa experiência de 10 dias e em 10 dias o chefe viu que eles estavam mais saudáveis do que os outros jovens. Porque o nosso Deus nos honra quando nós decidimos honrar a Ele. A priorizar a Ele, não a nossa vontade, não o nosso querer, mas o querer e a vontade do nosso Deus. Eles estavam saudáveis e não estavam comendo a comida do rei. E depois que eles fizeram esse teste e viu que deu certo, eles continuaram. Eles continuaram comendo só legumes, vegetais e água. Eles continuaram não se contaminando com as coisas da mesa do rei. Tem pessoas que vê aquela mesa posta por inimigo e diz, nossa, que mesa incrível. E se assenta e começa a comer daqueles banjares e depois vai passar mal. Porque tudo que o inimigo dá acrescenta dores. Parece ser bonito aos teus olhos, parece ser bom aos teus olhos, mas o final é trágico. Seja obediente ao Senhor, será fácil? Não será, mas é necessário que você venha aprender a ser influenciador, a influenciar outras pessoas a buscar a Deus, a servir a Deus e a priorizar a Deus. Influencie as pessoas no seu derredor a buscar ao Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, não esqueça. Compartilhe. Pode ser que alguém precise ouvir essa palavra hoje. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Se Deus tem falado contigo através dessa palavra, através desse canal, compartilhe. Compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser abençoadas através dessa palavra. Não esqueça, eu tenho orado por todas as pessoas que compartilham, todas as pessoas que deixam o joinha, e não esqueça de comentar aqui embaixo. Essa palavra falou o teu coração? Compartilhe a sua experiência. Amém? Comente aqui embaixo e eu estarei respondendo todos os comentários, lendo e respondendo todos os comentários. Então não deixa, amém, de comentar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não fica fora dessa bênção, amém? Se você ainda não é inscrito, corra e se inscreva, é de graça, não custa nada, amém? Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Todas as vezes quando eu lanço vídeo novo, o YouTube te avisa que tem vídeo novo, e assim você não perde nenhum vídeo e vai ser sempre abençoado pela palavra no qual o Senhor tem direcionado para gravar aqui para o canal. Então não esqueça, se você ainda não é inscrito, não fique fora dessa corrente de oração. Eu tenho orado e clamado por todos os inscritos do canal, todo aquele que curte, compartilha, amém, que divulga esse canal. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida e a tua casa de uma forma tremenda. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu te apresento essa vida que está de mãos levantadas juntamente com as minhas nesse momento, que está clamando ao Senhor nesse exato momento, pedindo para o Senhor força para te obedecer, força para fazer a tua vontade, força para te buscar enquanto ainda é tempo. Senhor, escute o clamor dessa vida, escute, meu Pai, o nosso clamor, coloque as tuas mãos, Senhor, sobre o alto da cabeça dessa vida que está pedindo força
força e sabedoria. E eu te peço, meu Deus, que toda barreira, que toda muralha, que todo empecilho, queima, 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 bata retirada em nome de Jesus. Abençoa essas vidas, prospera, alegra, ensina o teu povo a ser fiel a ti e a priorizar ao Senhor. Senhor, abençoa todos os inscritos desse canal, todas as vidas que compartilha, todas as vidas que comenta, que curte, que o Senhor venha abençoar, venha entrar sobre a casa deles com libertação, com cura, com transformação, que o Senhor, meu Pai, possa dar livramento, que o Senhor, meu Pai, venha mover com encorajamento, que toda barreira de enfermidade, todo laço, todo embaraço, queima, 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 sai em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo e faça obra sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Toma posse em nome de Jesus. Amém.